Projeto de lei sobre emendas parlamentares, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT de Manaus, está na pauta de votação na Câmara dos Deputados de hoje. Com aval do governo, Congresso e Supremo Tribunal Federal, o texto estabelece limites para os repasses e tenta resolver o impasse em torno dos recursos que estão bloqueados. Lembrando que essa semana será mais curta por causa da reunião do G20. Henrique Kriegner, o projeto vai estabelecer limites, mas se continuar tendo aquelas emendas por baixo do pano, não adianta os limites. Emenda de bancada, emenda PIX, numa você não sabe quem enviou, a outra você não sabe para onde vai. E existe também uma forma de fazer emenda, sabe qual é? O deputado tem mais influência no governo, vai lá e pede para o governo botar no orçamento dele, governo federal, uma verbinha lá para a sua região e ninguém fica sabendo o que ele pediu. Então, claro, o melhor mesmo seria estabelecer um limite máximo quantitativo de emenda parlamentar por deputado e acabar com emenda PIX, emenda de comissão. E se o deputado vai ter prestígio de enfiar lá no orçamento do governo sem ninguém saber, isso não tem como evitar. Kriegner, o que vira este projeto? Tem aval de todo mundo? Ou será que esse aval é para inglês ver? Não traz mais transparência como a gente precisa, né? Na urgência e no nível de transparência que a gente precisa para a questão das emendas. E também, como você falou, Capês, a grande pecado aí é não colocar esse teto e rever toda essa proposta das emendas. Quando isso foi elaborado, tinha-se essa ideia de que o deputado ele tem uma maior presença e conhecimento de como as coisas acontecem na ponta. Isso ainda é, de certa maneira, verdadeiro, mas já está mudando muito com as eleições cada vez mais pautadas em questões através do veículo das redes sociais, em que você tem uma liderança no estado, talvez você tenha uma votação expressiva numa cidade que você nunca nem pisou naquela cidade, mas o seu conteúdo chegou até ali. Outra maneira também que a gente vê é de fazer com que esse dinheiro, de mudar nessa questão das emendas, é fazer com que esse dinheiro não precise ir para a União, para que então, pela benesse de um deputado, tenha que voltar para a ponta. Deixa esse dinheiro na ponta, ninguém vai saber como gastar melhor do que o próprio contribuinte, ou mesmo até o próprio legislador municipal ou até o prefeito. Você não precisa fazer essa trajetória toda. Então esse modelo está desatualizado, custa caro, é ineficiente e tem um resultado eleitoral. E aí que a gente chega no X da questão, né? Quando a gente vê os municípios que mais receberam emenda parlamentar, aí tiveram resultados muito propícios aí a esse apoio que tiveram durante a última legislatura. Esse é o X da questão que a gente precisa ter uma mudança, Capês. É que eu não entendi. O governo aprofundou o déficit fiscal, pagando emenda parlamentar de 50 bilhões, ficou antipatizado, tendo que aumentar a arrecadação tributária, e esses 50 bilhões elegeram tudo inimigo do governo, que não são partidos da esquerda. Então, não sei que estratégia genial que foi essa. Meu querido Guilherme Mendes, antes de você responder, linha de frente também é cultura, nosso momento cultural. Você sabe de onde veio a expressão para inglês ver? Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Essa lei, na verdade, foi uma resposta a Bill Aberdeen, de 1845, quando a Marinha Britânica ameaçava afundar navios ou aprisioná-los que estivessem transportando escravos para o Brasil. Então, a Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei feita para impressionar o governo britânico e, com isso, aliviar um pouco a pressão que era feita. Mas era uma lei que não funcionou, tanto que continuou a escravidão até 1888. Por isso, era uma lei para inglês ver. Qual a sua visão sobre essa lei? Será uma lei para inglês ver? Essa não será uma lei para inglês ver, porque o Congresso Nacional sentiu o peso da decisão do ministro Flávio Dino, que mandou parar o fluxo das emendas. De fato, ali, quando houve aquela reunião envolvendo o presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, todo o Supremo e representantes do governo federal, se determinou colocar um ponto final à farra que vinha acontecendo com as emendas, desde, vamos lembrar, né, a origem de tudo isso, o famoso orçamento secreto do governo anterior, em que o dinheiro ia e vinha e ninguém sabia para onde, ninguém sabia a quantidade, ninguém sabia a destinação.
era o verdadeiro carnaval. E isso chegou a pontos de fato, o Supremo Tribunal Federal ter que intervir, suspender, falou, para a brincadeira e vamos sentar e vamos conversar. Essa responsabilidade é sua, Congresso, você que destina as verbas, você que deve regulamentar e, sobretudo, dar transparência à quantidade, origem e destinação dos recursos. Respondendo essas 3 perguntas, as emendas parlamentares são um instrumento de gestão pública muito bem utilizado por aqueles que conhecem os pormenores dos seus territórios. Não sou daqueles que advogam o fim das emendas. O que eu acho que talvez elas possam ter é um processo de contingenciamento, tanto no que diz respeito à forma, quanto, sobretudo, à quantidade dos recursos que estão sendo destinados. Querendo ou não, a população elegeu um governo que tem um plano de governo e que é o chefe do orçamento. O orçamento deve pertencer ao Executivo, não deve ser sequestrado pelo Congresso Nacional sob nenhuma forma de alegação, o que não impede de pontualmente haver uma outra indicação de recurso para alguma área específica de um deputado ou de um senador, não há problema nenhum. Muito bem. Bom, nós já ouvimos o Henrique Kriegner, estamos ouvindo aqui também o nosso Guilherme Mendes, temos que agora a questão aqui do Durso, mas Durso, antes de voltar e prosseguir nesse debate, eu tenho um recado importante para dar, rapaz. Esse é bom. Eu quero lembrar... É bom, não é? Quero lembrar que todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan, acervo histórico, já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. Então, tá esperando o quê? Faz a sua assinatura e tem acesso a conteúdos exclusivos. Entra lá no www, que nem a Laura Porto está fazendo agora, .jovempan.com.br. Retomando agora, aí apareceu até o celular dela aqui, a gente faz e mostra. Meu querido Luiz Augusto Durso, o problema, o Guilherme Mendes chamou bem a atenção da decisão do ministro Flávio Dino. O problema não é quantidade de emenda parlamentar, é que os deputados querem fazer emenda secreta. E se é verba pública, tem o princípio da publicidade. Se não consertar isso, o Supremo vai ter que voltar a se manifestar. Como é que você faz uma emenda parlamentar sem que se saiba quem fez e para onde vai? Cadê o princípio da publicidade? Luiz Augusto Durso, brilhante advogado, como diria meu amigo imortal Roberto Avalone, solerte, Luiz Augusto Durso. Para vocês verem que esse programa é plural e nem sempre a gente vai discordar do Guilherme. Eu trouxe aqui uma resposta espetacular. Quando ele fala coisas que têm sentido, a gente concorda. Mas quando ele fica naquele mundo imaginário, psicodélico, aí não dá. Até porque, se a gente pegar a criação das emendas parlamentares, sabe aquela ideia que você fala, poxa, tem sentido e é boa num plano ideal? Se a gente tivesse a transparência absoluta, o controle perfeito, etc. Se a gente tivesse, às vezes, morando na Suíça, o problema é que a gente mora no Brasil. Então, deturpou-se a forma e para que, de fato, as emendas deveriam servir. E se tornou nada mais do que troca de favor. Ajudar ali, conseguir um apoio aqui. E para a gente melhorar isso é só com transparência, é só com controle, é só com uma atuação da população, porque, claro, pelo Supremo atua na sua competência, está representando a população, que quer saber para onde está indo esse dinheiro público que você recolhe no seu tributo, no seu imposto. Para que, de fato, aquilo está sendo pago? É só para agradar um deputado que vai conseguir um apoio melhor para o governo, etc., só para ganhar mais votos? Não deve ser essa razão. Deve ser para melhoria pública, deve ser no interesse público. E isso que está faltando, um pouco de transparência, ou muita transparência, para que a gente consiga controlar. Então, a mudança... Claro, o teto é importante, as mudanças que se propõem também ajudam alguma coisa, mas não é a mudança nefrálgica de mudar toda a estrutura do que seria a aplicação das emendas parlamentares no país com a absoluta transparência que se cobra, que se espera e que se deseja. Laura Porto, você é uma pessoa profissional brilhante que combina experiência com juventude. Então, eu queria perguntar para você o seguinte. A emenda parlamentar, como diz o nosso querido Guilherme Mendes, ela é importante sob um aspecto. O deputado ali na sua base eleitoral, ele está vendo algumas necessidades que o governo da administração central não enxerga. O apoio para uma APAE, para uma entidade assistencial, uma verba ali para a reforma da entrada de um hospital, a compra de uma ambulância para um determinado município. Tudo isso é importante. Claro que muitas vezes nessas emendas parlamentares
tem superfaturamento, tem fraude em licitação, mas isso, digamos assim, que é uma deturpação. Vamos falar do Instituto como em si. Só que tem um outro problema, eu queria que você se situasse entre esses dois. Por outro lado, quando o parlamentar ele encaminha essa emenda parlamentar, ele está olhando a sua base eleitoral. E o município que tem menos padrinho, o município que não tem um parlamentar cuidando dele, às vezes tem mais necessidade do que o outro que está super protegido por um deputado poderoso. E aí há uma distorção no encaminhamento dessa verba. Quando é na administração federal, em tese ela teria uma responsabilidade maior numa homogeneidade de distribuição. Como você vê esses dois aspectos da emenda parlamentar? Eu vejo que a emenda parlamentar aqui, discordando do meu colega Henrique, veementemente de algumas das falas, onde, exatamente com o que o Capês acabou de comentar, estar na ponta não é a solução. Como ter tetos também não vejo como a solução. O parlamentar é quem tem que saber exatamente para onde destinar todo esse valor. Da forma como acabou de ser dito aqui, ele sabe onde precisa, quais são os lugares que precisam de uma infraestrutura melhor, ele faz os acordos para que aquela obra, por exemplo, saia. Óbvio que pode acontecer de ter essa manipulação? Pode, infelizmente, mas a gente não pode se pautar pela pessoa que faz o errado. Porque as emendas parlamentares estão corretas. O único problema que eu vejo aqui das emendas parlamentares é que não há a devida transparência. E é isso justamente o que o governo está procurando fazer com essa nova proposta que foi apresentada, inclusive referente às emendas PIX, que é o que está causando maior alvoroço, né? De como assim essas emendas PIX, ficou famoso, né, pelas emendas PIX. Eles definiram nesse projeto apresentado agora, que vai para votação essa semana, que o valor seja depositado diretamente na caixa dos municípios. Então, vai direto para a caixa dos municípios, trazendo justamente essa rastreabilidade. Então, eu vejo que eles estão tentando organizar para que a gente tenha maior transparência, rastreabilidade desse valor que tem que ficar na mão de quem é devido para trazer essa distribuição de uma forma mais equânime, né? Se assim podemos dizer. Muito bem, você bem colocou. O Poder Judiciário não tinha outra coisa a fazer. Verba pública secreta não existe. Tem que ter transparência, uma exigência do princípio da publicidade, está no artigo 37 da Constituição Federal. Então, é claro que o projeto conserta isso. O que o projeto, não sei se vai consertar, são os 50 bi que o governo está gastando permanentemente com emenda parlamentar. Déficit público, aumento de juros e aumento do déficit fiscal. É isso que tem que ser corrigido. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora você fica com 3 em 1 com o Evandro Cini. Desculpe, avancei 1 segundo no seu tempo. Sem problema, Capês, você pode sempre. Um grande abraço para você e para todos aí do Linha de Frente.